Olá, paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa Conexão Feminina, um espaço separado para você, mulher de Deus, e você, homem também, que nos acompanha. Aqui é o nosso momento onde nós somos edificados pela palavra de Deus, somos influenciados por histórias atuais, histórias que já estão registradas na Bíblia há muito tempo, mas que nos impactam e transformam as nossas vidas. Eu sou a Daniele Santana e hoje em especial nós teremos o nosso quadro Mulheres Inspiradoras. E a mulher de hoje é uma mulher que fez muita diferença no seu tempo. Nós iremos falar sobre a Rainha Esther. E eu tenho certeza que Deus também irá falar a sua vida, irá ministrar na sua vida para que você possa também fazer a diferença hoje. Ok? Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para você curtir aí o nosso programa, compartilhar, envie o link para aquela sua amiga que você quer que também ouça essa palavra do Senhor, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente alcance mais e mais pessoas através desse programa. E falando em missão também, eu queria pedir para você que pode nos ajudar, que você oferte na missão. Você pode aproveitar a chave Pix que está aí na sua tela, mas eu vou falar, o Pix é sou@amigosdamissão.org. Dessa forma você vai ajudar nós aqui da TV Viva a Promessa a continuarmos nessa missão de levar a palavra do Senhor através da sua telinha. Então, aguardo você, após a vinheta nós voltamos. Então, já voltamos para falar sobre a nossa Rainha Esther, mas antes eu gostaria de apresentar a vocês as nossas convidadas, Vilma e Eliane. Sejam bem-vindas para nos ajudar hoje a tirar todas as lições possíveis dessa mulher importantíssima na Bíblia, certo? Se você quiser nos acompanhar, já pega a sua Bíblia aí, o seu bloquinho de anotação, e nós vamos narrar a história de Esther, que está registrada no livro de Esther, tá bom? Vai acompanhando, vai registrando aí. Gostaria de passar para vocês só um breve contexto histórico para a gente saber quando foi, o que estava acontecendo naquele período, tá? A história de Esther, ela teve início em 483 a.C., tá bom? Então, a Esther está registrada lá no Velho Testamento. Foi 103 anos após Nabucodonosor ter levado o povo judeu cativo. Lembra que Nabucodonosor levou o povo exilado? Foi 103 anos depois. Foi 54 anos após o retorno do primeiro grupo de judeus que voltaram para Jerusalém com Zorobabel. E foi 25 anos antes do segundo retorno do grupo liderado por Esdras, do segundo grupo voltar para Jerusalém, tá bom? Esther, então, tá lá, 54 anos depois do primeiro grupo e 25 anos antes do segundo grupo voltar. Tá? Embora a história de Esther ela apareça depois do livro de Neemias, né? Esses acontecimentos, segundo os historiadores, aconteceram cerca de 30 anos antes. Beleza? E a Esther, ela vivia numa cidade chamada Suzã. Suzã era a capital do reino da Pérsia. E a Pérsia, ela tinha destituído o reino da Babilônia. Lembra lá do Nabucodonosor? Já era outro grupo. Nesse período, como a gente falou, alguns judeus já podiam ter voltado para Jerusalém e saído do exílio. Mas alguns grupos, alguns judeus, decidiram permanecer. E a família de Esther estava entre esses que permaneceram lá no exílio. Ok? Espero que tenha conseguido acompanhar aí esse breve contexto histórico, né, meninas? Bom, vamos lá. A gente falou do contexto histórico, um monte de anos, quando, né, onde que estava, enfim. Mas quem era a Esther propriamente dita? Então, a Esther, ela era uma judia, né? Ela foi criada por seu primo Mardoqueu, porque os seus pais haviam morrido, né? Então, ela ficou órfã, ele a adotou como filha. Resumindo, a Esther, ela era uma judia órfã. Uma judia órfã que estava numa terra estranha, né? Fora do seu contexto. Aí, a
antes da gente prosseguir, eu queria pensar com vocês como que a gente, às vezes, percorre caminhos inesperados na nossa vida, né? Às vezes a gente planeja e o que a gente planeja é esperado. Sim. Mas existem algumas coisas que acontecem sem que a gente planeje, sem que a gente tenha sonhado um dia que aquilo acontecesse. Será que com a Esther isso também aconteceu? Com certeza, todos nós, né? Às vezes pensamos uma coisa, sonhamos uma coisa, mas no futuro acontecem outras. E o que de inesperado que aconteceu com a Esther, assim? Eu penso que ela nunca pensou em ser rainha e ela se tornou uma rainha. Então, de órfã, Esther de repente se viu no trono, né? Então, vamos falar um pouquinho como que foi que tudo isso aconteceu? Sim. Vamos, bora. Vai lá, então, filma. O que estava acontecendo lá? A Esther, ela era sobrinha lá do prima, né, do Mordecai, Mardoqueu, algumas versões Mordecai, né? E ela era órfã, numa terra estranha. Tudo bem que eu acho que ela nasceu lá já, né? Mas não era a terra mãe dela. E como que ela foi parar lá no palácio para ser rainha? O rei Assuero estava dando um banquete, né, de muitos dias, se não me engano, 180 dias, para demonstrar o poder dele, a importância dele, a influência dele, para convencer, né, os comandantes, os generais, né, a ficarem sempre com ele, no intuito de continuar avançando e conquistando, né, outros povos, outras terras. E no final, quando estava para terminar esses dias de festa, de banquete, ele já bêbado, muito bêbado, ele mandou chamar a rainha, né? A esposa dele, a rainha, porque ele queria, depois de ter mostrado todo a sua riqueza, né? Demonstrado o seu poder, ele queria exibir a mulher. E a mulher não aceitou. Então, para não ficar desmoralizado diante daquelas pessoas que ficaram ali tantos dias assistindo, né? Tudo aquilo. Imagina, ele demonstrou tanto poder e, de repente, ele falou para a mulher entrar, né? E desfilar ali, essa mulher... O poder nem na Ela se recusou, né? Ela se recusou. E, então, ele toma conselho, né? Com outras pessoas, outros conselheiros, e eles decidem, então, destituir a rainha e procurar ali no império uma outra pessoa para estar no lugar da rainha, né? Da Vasti. Então, foi assim que esse começou o plano de fundo, né? O rei sobrou a vaga de rainha do nada, né? Será que foi do nada essa vaga que sobrou? Vamos ver, né? Eu acredito que tudo está no propósito de Deus, né? Os planos de Deus. Nós fazemos planos o tempo todo, né? A gente, desde sempre, quando nós nos entendemos por gente, né? Aí a gente está na escola e você planeja o que você quer fazer de faculdade, você planeja se casar, ter filhos, a gente planeja muita coisa, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? E nem sempre os nossos planos seguem os caminhos que nós planejamos, porque há muitas intercorrências, né? Que foi o que aconteceu na vida de Esther. Então, assim, quantas de nós, talvez, você que nos assiste, planejou alguma coisa, você estava estudando e você falou, eu vou fazer faculdade disso, e eu vou ser isso, e minha vida vai ser assim. Deus mudou tudo, né? Deus mudou totalmente os seus planos. Hoje você tem outra profissão, né? Hoje você segue outros caminhos e aí está servindo a Deus, está trabalhando. Então, assim, Deus, ele tem os seus planos. E a gente percebe aqui que talvez para Esther, ela pensou, eu sou de um povo diferente, né? Não sou desse povo aqui. Talvez os planos dela, assim, talvez ela nunca tenha sonhado em ser rainha. Não havia probabilidade dela ser rainha. E eu quero lembrar para a gente de um texto lá de Isaías, capítulo 5, os versículos 8 e 9, que diz assim, ó, capítulo 55, na verdade, versículos 8 e 9 diz assim, ó, pois os meus pensamentos
não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, né? E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, é exatamente isso que a gente vê na vida de Esther, na nossa vida e na vida de vocês. E tem o contrário também. Você falou de uma pessoa que tinha planos. E também tem aquela pessoa que não tem plano nenhum. Perspectiva, ela acha que a vida dela vai dar em nada. E, de repente, tudo pode mudar, né? É verdade. Ai, é lindo, né? Como Deus... Ele tem o controle da história, né? A gente não entende nada, mas ele tem o controle. Exatamente. Ok. E vamos lá. Houve uma seleção de novas pretendentes a serem rainhas. E como que a Esther foi parar lá? O que ela teve que fazer para entrar nessa seleção? O tio dela que escreveu, né? O pregão correu, né? Ele nem perguntou para ela, né? Quando ela viu, já estava inscrita. O pregão correu em todo o ministério, né? Os cartazes, né? Procuram-se moças... O Instagram da época, né, Vilma? Virgens, a participar dessa seleção para ser a nova rainha. Na verdade, também, talvez ele não tivesse a pretensão, mas a moça que fosse escolhida para essa seleção também mudaria de vida, né? Com certeza. Deixaria de viver uma vida, talvez, de miséria, de pobreza, teria uma outra perspectiva. Ainda que não fosse, né, questão de miséria, de pobreza, né? Porque acho que isso também mexe um pouco com o imaginário, né? Com as histórias, né, que se conta, né? Então, isso mexe um pouco com o imaginário também. Então, acho que quando as mulheres viram esse cartaz, receberam essa notícia, eu acho que todo mundo ficou... sonhando com a possibilidade. Será que sou eu? Será que eu posso ser, né? Mas não era assim também só um mar de flores, né? Porque, por exemplo, eu acredito que a maioria das meninas, elas sonham um dia se casar, aquele príncipe encantado, ter a sua família. Sim. Mas o que aconteceria com a moça que não fosse escolhida para ser a rainha aqui? Aí, no caso, se ela entrasse para o harém ali do rei e não fosse a escolhida, ela ia fazer parte daquele harém e não teria liberdade para se casar com outra pessoa, ou seja, né, seria uma situação complicada, né, para quem sonhasse, por exemplo. Já que assim, havia a possibilidade de ser rainha, a esposa do rei, né, tudo bem se desse certo, mas se não desse, ela também perderia esse sonho de construir uma família. Não, seria rainha. Seria muito mais difícil, né, ela conseguir isso. Então, a Esther entrou, o primo dela lá, o tio, inscreveu ela, né? Só vamos chamar de tio, porque ele criou ela, né? Então, vamos colocar assim, o tio. E aí, ela foi chamada para a seleção lá no harém. Como que era o tratamento com essas moças lá dentro? Elas tinham de tudo, né? Elas tinham toda uma preparação, né? Você imagina. Para se apresentar ao rei, precisava haver uma preparação, né? Então, elas ficavam ali o tempo todo se preparando. Elas ficavam durante um ano, né, Vilma? Se preparando para poder se apresentar para o rei, né? Então, tinha todo tipo de regalia, né? De tratamento, de beleza. Mas o que é interessante, que a Esther, ela conquistava as pessoas pela sua forma de ser, né? Não, a Bíblia vai dizer que ela era uma moça formosa, né? Que todas ali eram, né? Todas eram, até porque para entrar no concurso precisava ser, né? E aí elas eram formosas, mas a Esther, ela tinha uma graça maior, né? Talvez até pela criação que ela tinha de ser povo de Deus, né? Então, talvez o temor a Deus que ela tinha chamava a atenção das pessoas que estavam ali próximas dela. A beleza não era só exterior, né? Era interior também. E hoje em dia, a gente
as pessoas percebiam essa beleza diferente dela. Hoje em Sim. dia, será que ainda se percebe isso? Eu acho que sim. Quem é assim é percebida, né? As pessoas. Não tem muito a ver com a estética, né? Às vezes a Com gente ouve isso, aquela coisa mas assim, tem a- nossa, fulano tem um brilho diferente, um Uhum. jeito diferente. Sim. É jeito de ser, né? Então não é necessariamente estética, Sim. mas é o jeito de ser da pessoa, porque também não adianta ser bonita e ser estúpida, né? Então aquela beleza toda Não serviria de nada. não servia de nada. É isso. Então ela além E de às vezes a gente bonita, vê ela muito é isso, né? simpática. Alguém que é muito bonito, mas quando começa a falar, você desconstrói toda aquela beleza que você tinha visto antes, né? No caso de Esther, não. Mas as pessoas admiravam ela mais ainda. Então, vamos lá. Esther, ela foi pro harém, teve todo o tratamento de beleza necessário, chique, com perfumes, mirras e etc. e tal. As servas para acompanhá-la. E chegava a hora de se apresentar ao rei. Um ano depois, né, cada moça tinha sua chance de ir. As outras moças, elas podiam levar aquilo que elas quisessem para chamar a atenção do rei. Podiam levar desde a objetos, adornos, sei lá, para que o rei falasse, nossa, lembrei da fulana pelo casaco de pele que ela entrou aqui, digamos assim. Como que Esther resolveu se apresentar ao rei? Ela se apresentou da forma que o eunuco a instruiu. E isso é legal também, porque assim, nesse meio tempo, enquanto ela está ali sendo preparada, ela ganhou a confiança do responsável do harém, né? Então, assim, para você ver como ela tinha essa graça, esse jeito diferenciado. E aí, o que ela fez? Ela apenas seguiu a instrução dele, porque elas tinham liberdade de usar as joias que quisessem, fazer a maquiagem que quisessem, mas ela não. Ela escolheu, não, vou só seguir as instruções dele E deu vou me dicas. apresentar. Isso. Eu penso que ele viu nela um potencial. Isso. E investiu nela, deu dicas a ela, né? Eu acredito que ele até torcia por ela, né? Porque assim, quando a gente tem uma amizade... Ele gostava dela, né? Quando a gente tem uma amizade com alguém, a gente torce por aquela pessoa, né? A gente vê esse potencial, né? E aí ela foi e se apresentou ao rei. Como foi esse encontro? E aí, o rei fez o quê? Olhou para Esther e todo mundo gostava de Esther. E o rei? Também, o capítulo 2, ainda falando dessa graça, né, que Esther tinha, tem 3 versículos aqui no capítulo 2 que falam disso, que ela alcançava a graça aos olhos das outras pessoas. Aí as pessoas a tratavam bem. E quando ela se apresentou diante do rei, foi a mesma coisa, né? Então, quando ela apareceu, ele esqueceu todas as Os olhinhos do rei brilharam, né? Sente a proteção. Ó, isso tá aqui no capítulo 2, versículo 17, ó. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as outras virgens, né? Então, realmente, ela tocou o coração dele Tocou quando o chegou coração. Beleza. Vamos parar aqui, vamos pensar. O que a gente já pôde aprender da história de Esther? O quê? Que Deus tem os seus planos muito maiores do que os nossos, tem propósitos para a nossa vida, né? Os planos dele são muito melhores, vão muito além do que a gente pode imaginar. Que ela era uma pessoa diferenciada, né? Que beleza, não é tudo. Que beleza não é tudo. Além de ser bonita, ela era gentil, educada, doce. cativava as pessoas. Era uma pessoa agradável, vamos assim dizer. Olha, enquanto a gente estava falando aqui, eu fiquei pensando, a gente trabalha muito a questão missional, da gente ser bênção aonde nós estamos. E a nossa postura, a nossa forma de ser, isso conta muito
testemunha muito do Evangelho, né? Então, assim, se a gente está numa empresa, a forma que a gente se porta, a forma que a gente age no trabalho, se a gente trabalha com alegria, se a gente é prestativa, né? Então, tudo isso mostra o Deus que nós servimos. Então, eu acredito exatamente nisso, que a vida de Esther mostrou o Deus que ela servia, né? Quem era o Deus que ela acreditava? Enquanto o reinado persa tinha vários deuses, né, e acreditavam em outros deuses, ela tinha um Deus que era poderoso e que estava sobre a vida dela, né? A gente exala o perfume de Cristo, né? Então, acho que isso é essencial, né? Então, você pegou aí? Que, independente de como você esteja hoje, os planos que Deus tem na sua vida vão se concretizar, porque quem faz é Ele. E às vezes Ele leva você para lugares onde você nunca imaginou chegar, né? E Ele usa o que você tem, né? Você tem a simplicidade, você tem a educação, você tem a palavra, maneja bem a palavra. E aonde Ele te colocar, você vai fazer a diferença naquele lugar. O cristão... fala que nós somos a luz do mundo. Sim. E é impossível esconder uma luz assim, né? Ela precisa brilhar. E Deus faz isso com você também, tá bom? Então, primeira lição, os planos de Deus são maiores que os nossos e Ele usa a gente precisa ser diferente, né? Não só na nossa aparência, mas no nosso jeito de ser. Ok. Esther se tornou a rainha daquele grande palácio, daquele reino. Tudo às mil maravilhas, né? Estava na lua de mel lá com o rei, enfim. Mas algo estava acontecendo nos corredores daquele palácio. O que estava acontecendo? Inveja, né? Inveja, perseguição, o que estava acontecendo, né? Ao tio dela, né? Ao tio da Esther. Quando ela estava... E por causa disso... foi algo que se estendeu ao povo, porque o tio dela era judeu, então isso se estendeu ao povo. Sim. Né? Começou com uma coisa pequena do coração de um homem, né? O oficial lá, acho que é Amã, o nome dele, né? Toda vez que ele passava lá pelos corredores do palácio, ele queria ser reverenciado, porque ele era um oficial. E quando ele passava perto do Mardoqueu, Mardoqueu não se curvava a ele. E aquilo foi gerando um ódio naquele homem tão grande, que ele começou a perseguir Mardoqueu. E ele sabia que Mardoqueu era judeu. Então, ele bolou uma forma de punir Mardoqueu e o povo dele. Sim. Que foi o quê? Fez o rei fazer assinar um decreto. Com data e hora para matar todos os judeus. E haver um extermínio, né? Por causa de uma pessoa, ele queria matar todos, exterminar o povo todo. Que plano diabólico, né? Muito, muito. Tudo por conta de soberba, né? De arrogância, porque ele queria ser reverenciado, né? Talvez ele quisesse estar no lugar do rei, né? Porque a gente percebe que ele era um homem muito, muito soberbo, a ponto de aquilo que Mardoqueu fazia para ele querer exterminar todo o povo, né? Então, era uma maldade muito grande no coração de Amã, né? E às vezes a gente encontra pessoas por aí que tem essa semente maldosa no coração, né? Planejam o tempo todo se dar bem, planejam prejudicar os outros às custas do seu próprio, né? Querendo se promover. Sim. E aí o povo, quando recebeu esse decreto, eu imagino que aqueles judeus daquela cidade entraram em desespero. Com certeza. A Bíblia fala que o primo dela fez o quê quando ele ficou sabendo? Alguém lembra? Aí ele foi falar com Esther. Esther, ela estava alheia a tudo isso. Né? Ela estava lá na vida dela, lá no palácio, lá, e ela não sabia do que estava acontecendo, não sabia desse decreto, né? Então, o seu tio é que vem avisá-la do que estava para acontecer. Mas antes, diz que ele rasgou as vestes dele, que era um costume, né? Naquela época. Rasgou as vestes, colocou um pano de saco, se cobria a cabeça com cinza. E diz que ele passava pela cidade gritando, se lamentando, pedindo a Deus misericórdia, dizer assim, né? E aí as pessoas do palácio viam e foram comentar com Esther. Sim. Mas ela falou assim, nossa, o meu tio tá andando sujo por aí. Não, separa aqui as roupas, leva para ele. Quando levou as roupas, ele não quis as roupas.
Aí ela falou pro servo dela ir lá, vai lá e descobre para mim o que está acontecendo. E aí, o que ele falou? Aí é nessa hora, então, que a gente percebe que ele diz para Esther, ele lembra Esther, na verdade, quem ela era e do propósito dela, né? Porque até então o rei não sabia que Esther era judia e foi um conselho que Mardoqueu deu quando ela foi para o concurso. Então ele falou assim, ó, não conte para ninguém quem é o seu povo, de que povo você é. Isso tudo tinha um propósito de Deus, porque assim, talvez se ela dissesse que era judia, ela nem participaria do concurso, né? Então ela está ali quietinha, talvez ninguém tenha perguntado, ela ficou na dela, né? E tal. E ali, só que quando veio o decreto, todo o povo judeu já estava sabendo, né? Chegou os pregões lá, que nem diz a Vilma, as cartas chegaram, estava todo mundo triste, todo mundo, quando chegava, entrava em desespero, é lógico, né? Você sabendo que vai morrer, que a sua família vai morrer, que seu povo vai morrer. Então, assim, a Esther, ela estava aquém disso, né? Mas aí ela ficou sabendo e talvez Esther não quisesse se envolver, né? Talvez ela ficou ali pensando na sua vida, poxa, estou aqui bem estabilizada, né? Tranquila, né? Talvez não tivesse ainda caído a ficha, né? Do porquê ela estava ali. E eu gosto muito do texto do capítulo 4, o versículo 14, quando Mardoqueu diz para ela o seguinte, né? Ele diz assim, ó, o versículo 14, na verdade. Ele diz assim, ó, vou voltar, tá? Versículo 2. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai também morrerão. Ou seja, vai todo mundo morrer. Se descobrirem que você é judia, você vai morrer também, Esther. E aí tem uma outra palavra assim que eu acho o ponto-chave de todo esse livro, né, dos 10 capítulos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, assim, o que Mardoqueu está dizendo para Esther? Lembra quem você é. E lembra também qual é o seu propósito. Esther, pensa bem, você é judia também. Nós temos um Deus, em outras palavras, o livro todo de Esther não fala o nome de Deus, né? Em nenhuma página você vai ler. Mas a gente vê Deus em todas as páginas do livro, né? A gente vê a ação de Deus, cada palavra. Então, o que acontece? É como se Mardoqueu tivesse, assim, com temor a Deus. Eu sei, Esther, se não for através de você, Deus vai dar um livramento. Eu sei o Deus que eu sirvo. Mas, por outro lado, pensa numa coisa, por que Deus te colocou nesse lugar? Por quê? Né? Pensa no propósito de Deus para a sua vida, né? E isso traz uma lição tão grande para a gente pensar, por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou nesse lugar hoje? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Né? Então, ele fez Esther acordar, Esther pensar no propósito dela. Então, Mardoqueu foi usado mais uma vez para dar um chacoalhão. E quantas vezes a gente precisa também, em algumas situações, a gente fica, ai meu Deus, por que isso, por que aquilo? E às vezes alguém tem que vir, né, e falar assim, menina, mulher, né? Olha o que Deus está fazendo, olha onde Deus te colocou, pensa bem, né? E aí é como se Mardoqueu estivesse dizendo para ela, filha, você está aí por um propósito muito maior, não é só, né, as regalias de rainha, tem um propósito muito grande na sua vida. Ela poderia estar, vamos dizer, acomodada com todo aquele luxo, né? E quem se acomoda naquela situação onde tudo está favorável para a gente, né? Eu não esperava chegar, graças a Deus a minha situação hoje está bem, está tranquila, né? Deus me fez prosperar, sim. E ver a situação, acha, não é comigo, não é? Não chegou até a minha casa ainda. Sim. Mas aí fica esse lembrete. Fala, Virna. Eu acho que também não era só uma questão de tranquilidade, de comodismo, mas também ela não tinha esse acesso. Sim, ela lembra ele. Ser rainha que não era alguém que reinava junto, que ajudava a governar.
ela tinha mais um papel figurativo Sim, do verdade. que... Ela não reinava junto. Ela Tinha essa não autoridade. tinha poder. Ali o exala na presença dele, falando o que desce. E tanto que ela não podia nem chegar diante dele. Sim. Para ela se apresentar diante dele, ela tinha que ser chamada. Né? Quando ele ela se entendesse o lembrasse, certo, ela poderia chegar, senão... quando ele se lembrasse dela e mandasse chamá-la, porque não tinha só ela, né? Tinha todas as mulheres. Aí, assim, ela poderia se apresentar. Então, não é nem tanto uma questão de comodismo, Verdade. mas realmente de falta de acesso. Então, mas aí a gente pode ver que a Esther, ela poderia ter esses dois sentimentos. Ah, não é comigo, tô tranquila. Ou, eu não vou, porque se der errado lá, vai sobrar pra mim. O rei pode me punir por me apresentar ele sem autorização, digamos assim. E às vezes a gente se encontra em situações delicadas como essa na nossa vida, né? Uhum. Onde a gente não sabe se fica ou se vai. Exatamente. E qual foi a atitude da Esther nesse entrave? Porque o primo dela foi claro. Deus te colocou aí, não foi à toa. Se você não quiser fazer, tem problema não. A obra não vai parar, né? Se você, vamos supor assim, eu toco. Se eu não quiser tocar, amanhã Deus levanta outro e toca no meu lugar. Se eu não quiser pregar, amanhã Deus coloca outro que vai pregar melhor ainda do que eu. Mas Ele me colocou aqui para fazer isso. Se eu não fizer, outro vai fazer. Mas é uma situação difícil, é uma situação delicada que você precisa tomar cuidado. E o que a gente faz em situações delicadas? A gente ora, né? Ora, jejua, que ela convocou um jejum, um período de jejum e de oração, né? Sim. 3 dias aqui. Vai e junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Se eu tiver de morrer, eu morro, né? Mas eu vou Fazer o que tem. Eu vou fazer o que tem de ser feito. É muito incrível, assim, agora fala, né, de Esther, assim, ao mesmo tempo que quando o Mardoqueu dá aquele chacoalhão nela e parece que ela não quer se envolver, né, mas como a Vilma colocou, até por conta do acesso que ela não tinha, aí aqui ela fala assim, então tá bom, nós vamos fazer algo, eu vou fazer algo, né, inclusive ela coloca a vida dela em risco, ela diz, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou ficar aqui parada. Se Deus me colocou para esse propósito, vou fazer. Mas eu só vou fazer isso depois que orar, depois que jejuar, né? É outra lição, né, Dani e Vilma, e você que nos assiste. Não. Assim, antes de qualquer coisa, peça a direção de Deus, não faça nada sem a direção de Deus, porque a gente, depois lá na frente, quando a gente não pede, depois lá na frente, ainda tem muita gente que coloca a culpa em Deus. Não pede a direção, depois está errado, ai, Senhor, por que isso? Mas não orou antes, não pediu. Então, ela se preparou, a gente vê esse preparo aqui, né, que é uma lição para a gente. E ela não orou sozinha, né? Ela convocou o povo. Até as empregadas dela, que nem eram judias, tiveram que jejuar, né? Tiveram que jejuar, tiveram que se posicionar. Sim. Se tiver que morrer, eu morro. Jesus falou, né? Quem quiser salvar a sua vida, perderam, mas não perder. E hoje? Vamos colocar hoje aqui. Como que a gente encaixa isso hoje para mim? E aí, que difícil, né? Mas quantas vezes a gente é chamado para fazer algo e a gente se omite, a gente fica com vergonha, fica com medo e a gente vai ser cobrado. Nós fomos comissionadas para fazer algo e a gente precisa se preparar para fazer esse algo, mas também se a gente não fizer, nós também seremos cobrados. Então, quando a Esther fica sabendo de tudo que está acontecendo, então desperta nela um senso de missão. Ela começa a entender que ela não está ali por acaso, que ela tem uma missão a cumprir. Então, a estadia dela ali não é sobre ela, mas é sobre o povo dela. E que o Senhor vai, de alguma forma, usá-la para poder livrar o povo da morte. E tanto que ela entende que ela pode até perder a vida. Sim.
ela pode até perder, mas agora que ela não tem mais, ela não ama a vida dela mais do que a vida dos outros, mais do que a vida das pessoas. Ela fala assim, olha, é lógico que eu não queria morrer, né? Se eu tiver de perecer, né, eu pereço, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, isso é um senso de missão. Eu tenho uma missão para cumprir e custe o que custar, apesar dos desafios, dos perigos, das dificuldades, eu vou cumprir essa missão. Vamos pegar nos dias de hoje, assim, por exemplo, nós temos uma missão. Mas a gente vê o mundo tentando ridicularizar a gente, né? Fazer com que a gente fale, pareça loucura. Mas mesmo assim, a gente precisa, assim, como Esther, nos posicionar. Falar, né? Pregar o evangelho é o ser missional. Assumir essa responsabilidade. O que Paulo fala lá em Atos 1,16 não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus. Né? Então, assim, para todo aquele que nele crê. Então, assim, o evangelho é poder de Deus e a gente precisa entender isso nos dias de hoje. A gente não precisa ter vergonha, não precisa se esconder, né? Ser crente, a gente ser crente, né? Porque, às vezes, eu já ouvi pessoas falando assim, não estou naquele lugar, mas ninguém sabe que eu sou crente. Então, assim, para mim, é até uma questão assim, de se preservar, ou seja, de pensar na sua própria vida, que foi isso que a Vilma falou, ela não pensou só nela. Então, ela poderia se pensar assim, eu vou me preservar, eu vou ficar aqui, né? Mas não, o senso de missão, ela pensou nos outros. Né? E quando a gente tem esse senso também de não se envergonhar do Evangelho de Cristo, nós estamos pensando no outro. Porque quando a gente não se envergonha, nós testemunhamos do Evangelho de Cristo. Né? E isso é em qualquer lugar. Eu nunca pensei em fazer uma faculdade. Sim. Mas Deus colocou você na faculdade. Exatamente. E aí lá também você precisa assumir esse papel missional. Né? É difícil? É. Mas não foi à toa que Deus colocou você lá. Pode perder a vida. Eu entrei numa empresa muito importante. Mas lá naquela empresa eu também preciso ser missional. A gente tem que entender que nós estamos em missão no mundo, né? Então não é sobre nós, né? Ou somente sobre nós. Então, nós estamos em missão. Até estou lembrando aqui, outro dia eu estava ouvindo um podcast e o pastor estava dizendo o seguinte, sobre você dar frutos, né? Aquele que permanece em Jesus, ele dá muitos frutos. Mas uma macieira, por exemplo, ela não dá o fruto para ela mesma comer. Então, a maçã é para o outro comer. Então, às vezes as pessoas pensam, entendem errado a questão de dar frutos, né? Acho que o dar frutos é você ser próspero, é você ganhar as coisas só para si, só para sua família. Não. Quando você dá frutos, você beneficia o outro, como a macieira, né? Ela beneficia o outro. A Esther pensou no outro, pensou no povo, né? E se posicionou. A gente tem que lembrar que se eu não fizer, Deus vai enviar outro para fazer no meu lugar. Mas a obra precisa ser feita onde Ele nos colocou. Né? E ela começou a entender o propósito. Sim. Isso também acontece com a gente. Às vezes acontece algo assim inesperado, que a gente até não gosta assim a princípio, mas depois a gente fala assim: agora eu entendi. Agora eu estou entendendo porque isso aconteceu, porque de repente alguma coisa não deu certo. Ou porque deu certo, ou porque Deus queria, né, intervir através da sua vida. Então, a pessoa que tem essa conexão com Deus, ela começa a entender as coisas. Ela começa a ligar os pontos, né? E começa a entender. Acho que foi isso que aconteceu com a Esther. E quando a gente se posiciona igual a Esther fez, a gente pode descansar. Porque buscando o Senhor, se posicionando, Ele dá as estratégias, Ele dá a direção, assim como Ele deu para Esther, né? Sim. A gente não vai entrar em detalhes no que foi que ela fez, mas ela convidou o rei para um banquete, junto com aquele Amã lá. Sim. E nesse banquete ela conseguiu desmascarar esse homem que estava tramando contra o povo dela. E o rei ficou tão nervoso. Lê lá nos capítulos finais lá dos 5 em diante do capítulo de Esther, que você vai ver esse detalhe cabuloso aí dessa história. Mas no final, o rei, ele não revogou, porque ele não poderia revogar um decreto que já foi lançado. Mas ele deu a possibilidade do povo se defender. Porque até então não podia, estava todo mundo condenado. Mas, a partir desse momento, todos poderiam se defender. E aí,
A gente não luta sozinho as nossas guerras, né? O povo, esse povo de Israel aí, né? Esse povo judeu. O que aconteceu? Então, Deus mudou a sentença, né? Como você falou, por conta dessa atitude. Eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é da estratégia que Deus deu para Esther, né? Gente, eu acho incrível assim, a forma que ela foi, porque talvez se fosse eu, ia toda essa danada lá, precipitadinha, assim, então eu já ia falar na hora, olha... Eu sou judia. Eu sou judia, mas ela, assim, ela teve uma estratégia, né? Assim, marcou um banquete com o próprio inimigo, né? Ele saiu pensando, nossa, a rainha Esther me convidou. Ele não fazia ideia. Ele não fazia ideia. Né? E assim, e aí depois, no segundo banquete, aí sim ela declara, porque o negócio já estava feio, né? Então, se Deus deu uma estratégia tão linda, né? Após essa busca por ele, e aí Esther foi fazendo tudo da forma certa. No entanto, que aí teve um momento que o rei, numa noite lá, depois do banquete, ele lembrou... Depois, no intervalo entre o primeiro banquete e o segundo banquete. Foi o trabalhar de Deus ali no coração. É que não tô falando, lê lá. É muito Deus foi trabalhando ali por trás. Esther não foi sozinha com a cara e a coragem. Não. O Espírito Santo, Deus estava guiando lá, né? Sim. E aí, a intenção do inimigo de Amã era exterminar o povo. Sim. E qual foi o resultado aqui no final? Deus mudou. Né? Qual é o versículo que você citou lá, Vilma? No finalzinho do livro? No capítulo 8. Em alegria, né? É chamada festa do Purim, né? Que Deus muda a sorte do povo, né? Ó, a partir do versículo 16. É 8:17. Isso. Também em toda a província e toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Glória a Deus. Eles viram que o povo de Deus era um povo forte. E em vez de exterminar, muitos estavam se aliando. O povo se cresceu, convertendo. né? Ao invés de diminuir, de ser exterminado, esse povo multiplicou, né? Como você É incrível, né? Porque assim, os planos do inimigo é sempre destruir, é sempre acabar, matar, roubar e destruir. Os planos de Deus são totalmente, né, fora, assim, e Deus inverte, né? Surpreende, faz tudo novo, né? É tudo muito maravilhoso, né? Quando Deus entra, quando a gente deixa Deus entrar na nossa história, intervir na nossa história, né? Sim. Eu acho que e assim, quando a gente lê, a palavra que mais se repete aqui é graça. Né? Sim. Ela achou graça, graça aos olhos do chefe lá do harém, do eunuco, e vai evoluindo assim, ela sempre achando graça, achando favor aos olhos das outras pessoas. Porque o Senhor era com ela, Deus era com ela. É um livro de graça, né? A gente pode dizer assim, porque a gente vê, né? Mas a gente teve na história assim, encantada, né? Mas acho que a gente conseguiu chegar ao fim da história de Esther. E quantas lições a gente conseguiu tirar. Eu espero que você também tenha conseguido extrair essas lições importantíssimas que possam ter edificado a sua vida. E não esqueça, Deus ele tem propósitos na sua vida e através da sua vida. Onde Ele te colocar, não volte. Não seja covarde, não abra mão disso, é uma honra. Ser escolhida por Deus é uma honra. E o Senhor, Ele te escolheu, Ele te colocou onde você está hoje estrategicamente. Então, abrace a missão, seja missional, seja intencional. A oportunidade que você tiver, você fale do amor do Senhor. Quando a situação estiver difícil, lembre-se de que você tem o maior conselheiro, né? O amigo fiel, o Deus forte, conselheiro, que estará disposto a te dar as melhores estratégias. E aí você vai ver, assim como Esther, você vai se surpreender com o resultado. Tem horas que a gente olha para trás e fala como Deus fez aquilo, né? Humanamente falando, seria impossível. Quando uma judia órfã exilada ocuparia a posição de rainha.
e assim também tenho certeza que Deus quer fazer através da sua vida. Esperamos que este programa tenha abençoado você. Não esquece, manda para aquela sua amiga, compartilha esse programa para que ele alcance mais pessoas e mais pessoas possam entender o chamado, viu? Muito obrigada, meninas. Amém. Deus abençoe vocês. E não esqueçam de assistir o programa na semana que vem. Nós teremos o programa Eu Missionária, né? E teremos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tão querida que vai ser entrevistada, que entendeu o chamado do Senhor. Eu tenho certeza que Deus também vai falar com você através desse programa. Até a próxima, se Deus quiser.